está gravado. Glória a Deus. E agora compartilhar. Era para ter gravado antes. Mas tudo bem. 17 está aí. A gente foi até o 17, né? E está aí. Isso vos leu 17 para mim, amor? Que a minha está meio cobertinho aqui. O 17 é o último, né? É. Então, isto vos mando que vós ameis uns aos outros. Então, finalizamos isso aí, né? Então, o capítulo 15, capítulo super importante, queridos, que fala da videira, né? Nós somos os ramos porque a gente está ligado à videira, que é Jesus Cristo. E vimos aqui também falando que aquele que está ligado à videira, ele não está livre de ser podado, não. Inclusive, a poda numa árvore, para a gente entender bem, tia Nália e o tia Adalberto aqui conhecem bem disso de negócio de planta. Toda vez que a planta é podada, inicialmente parece que a gente acabou de matar a bichinha, né? Corta tudo, mas a poda é para que ela venha suprida, nutrida, venha com força e possa dar fruto. Então, Jesus fala assim, aquele que está em mim, a poda, e poda, a gente falou, né? Poda dói, talvez um outro dia a gente fale sobre isso, sobre sermos podados, a gente não gosta, né? Mas a poda tem um objetivo, é para que, quando ela renove os galhos, todos os frutos venham saudáveis. Toda boa árvore precisa de poda. Mas também há aquele ramo que está ali agarrado na videira, mas que não dá fruto. Passa a temporada de dar fruto, tudo, né? E não dá fruto. Esses são arrancados e jogados no fogo. A gente percebe uma figura aí, uma sombra do que é ser jogado no fogo. Está falando também lá mais adiante de Apocalipse, que a gente não vai tratar agora. Aí, no estudo de hoje, a gente vai falar sobre esse momento aí. A gente está sabendo também, recordando, que a gente está tratando de Jesus, falando especificamente aos discípulos. Por que os discípulos? Porque antes, quando ele se reúne na ceia, ali está presente Judas, o Iscariotes, e o Judas é indicado por Jesus como o traidor. E nesse momento em que ele está conversando com os discípulos, bem no particular, Judas se retirou para traí-lo. Então, Jesus está passando aqui, nesse tempo aqui, vai até 17, 18, ele está falando de coisas importantíssimas. Ele está falando sobre os últimos recados antes da sua morte. E ele está explicando aos discípulos que ele vai se retirar, mas ele está deixando esses discípulos preparados, instrumentalizados para eles passarem pelo que iria vir. E a gente percebe uma palavra que está falando ali, aqueles discípulos ali, mas que nós, hoje, podemos pegar essas palavras e aplicar para nós também. É um recado para nós. Inclusive, no capítulo 17, Jesus cita a gente ali também, ele está incluído todos os discípulos dele. Então, são recados importantíssimos que convém que a gente guarde no coração, que a gente entenda realmente o que Jesus está querendo falar, qual a profundidade, para que a gente também seja instrumentalizado para a gente caminhar nesse tempo. Então, agora Jesus vai falar
de algo que é difícil, difícil, difícil. Quem tem autoestima baixa, então, dificílimo ouvir esse discurso, porque quem tem autoestima baixa quer ouvir elogio, quer ouvir palavras boas, e Jesus agora não está mais no tempo de elogio, porque ele está com pressa que ele vai ser entregue à morte, então ele precisa falar. Então agora ele vai falar sobre o ódio do mundo sobre a quem o segue. E ele começa aí no versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então, o que ele está falando nesse versículo? Que se somos odiados, os discípulos, a gente tem que entender que ele está falando para aqueles que o seguem, para aqueles que o aceitam como Senhor, ele está falando ali para os 12, na realidade 11, porque o 12º saiu ali, ele está falando que os discípulos dele, aqueles que o seguem, serão odiados pelo mundo. Por que esse discurso é duro e por que eu falei de quem tem baixa autoestima é ruim de ouvir isso? Porque quem tem baixa autoestima quer ser amado por todos. Quem tem baixa autoestima faz a vontade de todo mundo, presenteia, dá elogio, trata bem, faz tudo. Como é que os antigos falavam? Tira a roupa do corpo para ser amado. Porque tem algo em troca, né? Do que faço para receber. E quem tem baixa autoestima padrão, é uma característica bem forte nessas pessoas, de às vezes até se constrangerem, se aniquilarem para fazer bem ao outro, às vezes faz as coisas para o outro que não é da vontade, mas faz porque quer ser amado. Então, é um discurso pesado. E nós, pequenos mortais, todos, a gente é bom ser amado, né? Você chegar num ambiente que você é odiado, meu Deus, coisa horrível, né? Como é que é, né? Estar num ambiente em que você é odiado. Mas Jesus está preparando para a batalha, para o hard que virá ali, né? O difícil, o duro, ele está falando que o mundo odeia. Aí ele está explicando por que odeia. No 19, ele fala assim: se vocês fossem do cosmos, a palavra aí na raiz é cosmo, do grego, né? Se vocês fossem do mundo, está falando do sistema do mundo, daquilo que o mundo está caminhando, está empurrando. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário. Então, o que Jesus está falando? Os seguidores de Jesus, os seguidores de Deus, os que submetem à lei de Deus, ele está falando aqui, não são do mundo. E o mundo, por conta disso, os odeia. Aí eu botei aqui: toda hostilidade é uma perseguição contra Cristo. O que eu quis dizer com isso aí? Porque isso aí é palavra minha, não está lá na Bíblia, não. Toda hostilidade a respeito de sistema, de escolhas nossas. Que escolhas nossas, queridos? Vamos trazer aqui para o Beabá, assim, o dia a dia. Às vezes a gente é convidado para uma reunião em família. Vamos botar o mais simples aqui, tá? Aí a reunião em família. Tem família que respeita o jeito de ser, né? Mas tem outros que você vai e você fala assim: não, eu não sou de bebida, não aceito bebida e vou ficar aqui no refrigerante. Aí, às vezes, você tem que ouvir uma gozação. Mas porque é crente, você não toma, não sei o quê, né? A gente às vezes ouve. Tem outros ambientes, não, que eles ficam lá, né?
A minha família fala assim, quem não bebe não participa aqui dessa cota da bebida. Leva a sua própria bebida, o que você gosta de tomar, o suco, água de coco, alguma coisa, né? Eles agora fazem essa distinção, né? Mas antes, na cota, você ia com tudo, né? Pagava. E se você não quer confusão na família, você aceita e fica caladinho, né? Mas tem muitas situações. No trabalho, por exemplo, antes eu era chamada para saídas pós-turno, né? A gente saía assim, aí depois, não, Gil, nem falavam nada, conversavam lá entre eles, marcavam e saíam, né? Eu via depois, né, que saíram. Tem muitas situações assim, em que, por escolher a Cristo, a gente é meio que relevado, né? Colocado meio de lado. Mas Jesus está falando aqui que não esse negócio de deixar de lado, de odiar, de não gostar de você, não é de você pessoa, não leve isso pessoalmente, né? Não leve isso para a tua prática, que é você. Não, é porque a escolha por Cristo faz com que quem não o escolheu passe a não gostar de quem o escolhe, né? Então, assim, ó, toda hostilidade é uma perseguição contra Cristo. Às vezes o ódio por você não é você pessoalmente, é pelas escolhas que você fez a favor de Cristo. Então, Cristo aqui está preparando os seguidores dele assim, olha, vai vir problema na frente. Vocês se preparem, porque vai vir problema. Então, ele está preparando o exército dele, né? Aí o 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor, né? Não é. É o senhor que é maior do que o servo. Aí ele coloca aqui, se me perseguir a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, tudo que fizeram para Cristo, consequentemente, lá vai fazer contra você. Então, se você está se sentindo assim perseguido, se você está se sentindo assim meio que deixado de lado pelas coisas, não fique assim, não. Isso vem das escolhas que você fez a favor de Cristo, sabe? Aí a autoestima equilibrada pensa assim, gente, eu não fiz nada para a pessoa, eu sempre tratei bem, eu sempre fui educado, né? Eu respeito o jeito da pessoa. E se a pessoa continua a te maltratar, aí você já tem que pensar nessa posição aqui que Jesus está falando. Espera aí, isso não é mais pessoal, isso é por conta de escolhas que eu fiz a favor de Cristo, sabe? 21. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Quem que enviou Jesus? Deus. Então, não conhecem a Deus, a ignorância gera hostilidade que leva ao pecado de negar a Cristo. Que ignorância é essa? É de ser ignorante? Não, a ignorância é de não conhecer. Então, eles farão isso porque eles não conhecem quem enviou Cristo para aqui. Não conhecem a Deus. Que se conhecessem a Deus, entenderiam a razão da nossa escolha. Entenderam? Então, perseguição, porque você escolheu a Cristo, leva hora, passa por aí, continua vivendo, ora, abençoa aqueles que te amaldiçoam, né? Segue a sequência lá do encaminhamento que Jesus dá nesses casos, né? É seguir o que Jesus fez. Esse 21... Fala mais alto aqui. Esse 21, fique entendido
que fala, Jesus fala, daquele que me enviou, fala do plano de salvação. Entendeu? Que muita gente sabe ou acredita que ele veio do céu, veio da parte de Deus, mas muita gente não sabe que existe um plano de salvação. Às vezes, pega só aquele versículo aí, Deus amou o mundo que deu seu filho. Então, ele está falando, esse envio é um plano de salvação que está nessa incógnita aí, que muita gente olha assim e fala assim, eu sei, Deus enviou o filho, mas não conhece o plano de salvação. 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa para o seu pecado. Eu acho engraçado Jesus falando assim, isso, né? Que se ele não tivesse falado que era pecado, não seria pecado. Mas no momento em que ele fala que essas atitudes erram o alvo de Deus sobre a nossa vida, são pecado, agora não tem desculpa para o pecado. É pecado, sim. Aí ele continua aí falando aí. Quem me odeia... Deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui para ver aquilo que está aqui. Ai, Jesus. Vamos lá, vamos compartilhar a tela novamente. Compartilhar. Vocês estão vendo aí a tela? Então, né? Tá certo? Tá. 23. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, ele está falando de entre eles quem? No mundo, entre a multidão, entre as pessoas. Então, por aqui a gente percebe que Jesus não considera multidão discípulo dele. O fato de você estar ouvindo, fazendo parte de uma multidão, não deve ser considerado nem por você, nem por quem está à frente, nem por quem está do lado, que você é discípulo. Para ser discípulo, tem uma característica bem específica. A gente viu lá no capítulo 15, o ramo precisa estar ligado à videira, recebendo da seiva da videira. E saindo dessa figura de videira, o discípulo é aquele que obedece à palavra de Deus. Lembra o que ele falou? Vocês são meus se fizerem o que eu mando. Então, discípulo não é multidão. Não é multidão. Jesus está falando bem específico aqui no versículo 24. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras quais nenhum outro fez, quer dizer, aqueles milagres, né? Tantos milagres, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Meu Deus, então, dentre aquelas pessoas que ouvem, pode ter gente que odeia, a palavra é forte, né? Odeia, Jesus está usando a palavra forte. Vou diminuir aí um pouco aí, né? O peso dessa palavra. Vamos botar assim, não amam, não amam, não amam. Porque aquele que ama, quem é o que ama? Jesus? É aquele que fala, eu te amo, Senhor, eu te louvo, Senhor, te adoro, Senhor. Não, o que a gente tem visto aqui em João não é esse. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Então, na multidão, pode ter gente que acha simpático, tem muito simpatizante no meio da multidão, é simpático a filosofia de Cristo. Acha simpático. Mas esse não é o que ama, porque pelo padrão de Jesus, precisa obedecer.
pelo meu padrão, eu reconhecer que Adalberto me ama, é que ele me considera, é que ele tem fidelidade, é que ele pratica o amor. Se ele viesse para mim todo dia assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas as atitudes dele diária não comprovassem esse amor, eu não acreditaria que seria amada por ele. E você é assim também. Se alguém ficar do seu lado só falando que te ama, que gosta muito de você, mas o tempo todo ela não prova esse amor com a prática, muito pelo contrário, a prática de vida dessa pessoa não é de quem te ama, você também vai olhar para ela assim por dentro, talvez você nem fale, mas por dentro de você você vai falar assim, ama nada. Porque se me amasse, comprovaria na prática. Você faz assim, para passar uma peneira aí nos que estão à sua volta, você faz isso. E você também... Uai, aqui está. Que vai acabar. Se acabar, a gente volta aqui, eu mando outro link, tá? Aqui mandou um recado que vai acabar. Se acabar, eu mando outro link pelo WhatsApp, você entra de novo, tá? Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Lá é Davi que está falando, né, que era odiado, mas Jesus pega essa palavra aqui e fala que ali, ele, filho de Davi, né, ele é considerado, aquela palavra também ali se aplica a ele. Sem motivo odiaram, porque Jesus veio somente para cumprir a palavra de Deus e mais nada, não é? Aí, continuando. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E aqui já começa a falar sobre o Consolador. Como vai o 16 falando, eu vou continuar a falar. Eu acho que eu vou interromper essa reunião, já que está um aviso aqui restante que vai acabar. Eu vou interromper e voltar. Tudo bem para vocês? Tudo bem? Pode ser? Vai Eu não sei seguindo por aí. que tá um aviso aqui que vai encerrar essa reunião aqui. Aí eu encerro e passo o outro para vocês pelo Zap agora, tá bom? 2 minutinhos eu levo para acabar. Deixa eu encerrar e a gente volta. Sueli, ok, tudo bem. Tá bom. Vou terminar.